Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia em nome do Senhor Jesus Cristo para orarmos na presença do nosso Deus. Hoje, após a nossa oração, nós vamos refletir na palavra de Deus, no texto que está em Tiago, capítulo 2, versículo 26, que diz o seguinte: Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E antes de começarmos a orar, eu quero te avisar, para você que ainda não conhece, para você que ainda não está me seguindo, eu tenho um novo canal lá no WhatsApp. O link está fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui no YouTube. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação, e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. E também fique à vontade para deixar os seus comentários e também os seus pedidos de oração aqui nos comentários, para que mais pessoas estejam orando por você. E eu te peço também que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos, nos grupos de sua família, em suas redes sociais e principalmente com aquela pessoa que precisa de oração e também precisa da palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, fechem seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia estarmos aqui reunidos em tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, para orar ao Senhor. Deus querido, obrigado por tudo, Pai. Deus querido, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo dia de ontem. Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pela proteção. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pelo sustento, meu Deus. Obrigado, meu Deus, pelo nosso fôlego de vida. Te agradecemos, Pai, pela nossa saúde que nós temos, Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos também, meu Pai, porque nós temos liberdade para orar ao Senhor, para falar do nome de Jesus, liberdade para ter uma Bíblia, para acessar a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor. Te agradecemos também, meu Pai, porque o Senhor colocou fé nos nossos corações. Te agradecemos porque nós cremos no Senhor, cremos em Jesus Cristo, cremos no Teu Espírito Santo, nós cremos na morte e ressurreição do Senhor Jesus, cremos na Tua palavra, no Evangelho de Jesus Cristo, cremos nas promessas da salvação, meu Deus. Pai querido, muito obrigado por essa fé que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, por tudo que nós temos. Pai querido, obrigado pela nossa casa, pelo lugar onde nós moramos, por termos um lugar para morar, para dormir, para descansar. Obrigado, Pai, pelas nossas famílias. Obrigado, meu Deus, por todas as pessoas que vivem conosco em nossas casas, pelos nossos cônjuges, pelas esposas, pelos maridos, pelas nossas mães, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, nossas irmãs, pelos filhos, pelas filhas. Te agradecemos por todas essas vidas. Obrigado, Pai, também por todas as pessoas que nós conhecemos, sejam nossos vizinhos, nossos ciclos de amigo, colegas de trabalho, colegas de ministério, amigos de igreja e de outros ciclos de amizade. Te agradecemos por tudo isso, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida material, por tudo que nós temos, Pai, objetos que nós temos dentro da nossa casa, fora da nossa casa. Te agradecemos, Pai, pelas nossas posses, pelas nossas condições financeiras e materiais. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por tudo. Neste momento, Pai, nós estamos te agradecendo, Pai, sendo gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer. Nós sabemos, meu Pai, e cremos que o Senhor é o nosso Deus, é quem cuida de nós, é quem sustenta nossas vidas e nos provê tudo o que nós precisamos e nos dá condições para viver e para fazer tudo aquilo que nós precisamos e devemos fazer, Pai. Nós te agradecemos pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia e pelo perdão do Senhor, que se manifestam na pessoa de Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, meu Pai, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossas vidas.
conforme diz na palavra do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo perdão, meu Deus, porque o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor nos perdoa os nossos pecados, através de nossa fé no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus querido, agradecemos ao Senhor também pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pelo corpo físico que nós temos. Obrigado, Pai, pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pela nossa visão, por nós podermos ler a Bíblia. Obrigado, Pai, pela nossa audição, por nós podermos ouvir as pessoas falarem conosco, meu Deus, ouvir pregações, ouvir a mensagem do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa boca, pela nossa língua, por nós podermos falar, por nós podermos conversar com as pessoas, por nós termos saúde para poder alimentar, comer a comida de cada dia, o nosso alimento de cada dia, Pai. Te agradecemos por todas essas coisas. Te agradecemos também, meu Deus, pela nossa saúde mental, porque nós temos, meu Pai, condições de pensar, de ter juízo, meu Pai, de ser pessoas normais, pessoas, meu Deus, honestas, comportadas, justas, com juízo no meio da sociedade, vivendo corretamente. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas não têm saúde, não podem fazer as coisas que nós fazemos, não conseguem conversar, não conseguem se alimentar, não enxergam, não escutam, não podem andar e algumas não conseguem nem pensar direito, têm problemas mentais. Nós te agradecemos, meu Deus, porque nós temos saúde. E ainda que tenham pessoas, meu Deus, com esse tipo de situação, com esses problemas em nossas vidas, em nossas famílias, em nosso lar, que o Senhor, meu Deus, continue guardando essas pessoas, livrando elas de todo mal, que o Senhor dê condições, meu Deus, às pessoas de cuidarem delas, e se for da tua vontade, que o Senhor venha manifestar o teu milagre no tempo do Senhor. Manifesta, meu Deus, o milagre da cura na vida de todo aquele que precisa, meu Deus, de uma cura no corpo físico, cura na mente, cura nos olhos, cura no nariz, no ouvido, na boca, em qualquer parte do corpo, meu Deus. Pessoas que estão sentindo dor, que o Senhor venha, meu Deus, tirar, cessar toda dor em nome de Jesus. Manifeste, Pai querido, o milagre do Senhor e cura, meu Deus, as pessoas que estão precisando de cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu quero te agradecer porque nós cremos em Jesus. Quero te agradecer porque Jesus Cristo nos libertou do reino das trevas, meu Pai. E hoje estamos no reino do Filho do seu amor, Filho do Senhor, que é o Jesus Cristo. Te agradecemos porque nós somos libertos do pecado, conforme o Senhor Jesus Cristo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Te agradecemos por isso, meu Deus, te louvamos, te glorificamos e te bendizemos. E nós te pedimos por todo aquele que ainda não foi liberto de seus pecados. Se tem alguém me ouvindo, meu Pai, nesta oração, orando comigo, ou se tem alguém na família, na casa dessa pessoa que ora comigo, que está escrava no pecado, no mundo, meu Deus, na escravidão do pecado, eu peço a Ti que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, fazer com que essa pessoa seja alcançada pelo poder da Tua palavra. Que a luz e o poder do Evangelho do Senhor venha alcançar a vida dessa pessoa. Que ela seja liberta de todo pecado, liberta de todo mal. Que o Senhor, Pai querido, venha repreender e desfazer todo e qualquer mal que foi feito contra a vida dessa pessoa, para prender ela no pecado, para destruir a vida dela no pecado, nas práticas pecaminosas, práticas que não agradam ao Senhor. Em nome de Jesus, e que essas pessoas tenham seus nomes escritos no livro da vida, que elas venham crer no Senhor, crer na Tua palavra, crer em Jesus Cristo, crer no Teu Evangelho, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor também, meu Pai, que nós venhamos ser agentes do Teu Evangelho, que nós venhamos, meu Pai, ser luz neste mundo e sal nessa terra. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos árvores de bons frutos. Pai, opera isso na minha vida, opera isso na vida dessa pessoa que está orando comigo, que está me ouvindo, meu Pai, nessa oração. Que nós sejamos, meu Deus, instrumentos do Senhor, contribuindo com o crescimento do Teu reino, com o avanço do Teu reino, com a manutenção do Teu reino, ajudando pessoas, abençoando pessoas, sendo luz na vida das pessoas, amando as pessoas, perdoando as pessoas, meu Deus, ensinando a Tua palavra, dando instruções, aconselhamento, meu Deus, dentro da Tua palavra, direcionados e inspirados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que essas palavras que eu ministro aqui na internet, nesse canal, meu Deus, as orações, as palavras, os devocionais, que isto venha ter um grande alcance, venha alcançar
multidões de pessoas, Pai, para que, meu Deus, essas pessoas sejam abençoadas e que venham alcançar principalmente aquelas pessoas que mais precisam, que estão de fato precisando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor continue também nos protegendo, nos guardando, nos revestindo com o teu poder, com a unção e com a autoridade do Senhor. Que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, com a tua armadura espiritual. Pai querido, que nós venhamos crescer espiritualmente, que nós venhamos amadurecer espiritualmente em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos, meu Pai querido, ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo, que nós tenhamos, Pai querido, prazer no Senhor, nas coisas do Senhor em nome de Jesus. Nos dá, meu Pai, ânimo, coragem, disposição para ler a palavra do Senhor, para estar orando todos os dias, lendo e meditando na palavra todos os dias, para estar, meu Pai querido, jejuando, meu Deus, para estar vivendo a tua palavra, amando ao Senhor acima de todas as coisas e amando ao nosso próximo, amando as pessoas como a nós mesmos, meu Deus. Em nome de Jesus, que nós venhamos praticar o bem, que nós venhamos praticar o amor, viver o perdão, meu Deus, em nome de Jesus. Tira do nosso interior, do nosso ser, todo sentimento maligno, pensamento maligno, ódio, inveja, rancor, raiva, ira, perseguição, calúnia, mentira, fofoca, qualquer tipo de mal, meu Deus, que nós pudermos praticar contra as pessoas. Eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor venha tirar de dentro de nós, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos purificar de todo e qualquer tipo de mal em nome de Jesus. Que nós venhamos ser cheios do teu Espírito Santo, produzindo os frutos do teu Espírito, alegrando ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, te agradecemos por mais um dia estarmos vivos na tua presença, meu Pai. Deus querido, obrigado por esse dia maravilhoso e que nós venhamos amanhã ter um ótimo dia na presença do Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha trazer novidade em nossas vidas. Traga, meu Pai, novidade para nós, surpresas agradáveis do Senhor para nós, em nome de Jesus. Bênçãos do Senhor para nós, que venham, meu Deus, nos alegrar o coração, que venham nos deixar constrangidos, que venham nos deixar alegres, meu Pai, assim como crianças ficam alegres quando ganham um presente que elas gostam muito ou queriam muito. Eu te peço, Deus, nos alegre com as tuas bênçãos e que não nos falte a presença do teu Espírito, pois a maior alegria que nós temos em nossas vidas e que nós poderíamos sentir e ter em nossas vidas é a presença do Senhor. Nada e nem ninguém pode se comparar, meu Pai, com a presença do Senhor, pode se igualar com a presença do Senhor. Nada substitui o prazer da tua presença, da tua inexplicável presença. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos permita sentir a tua presença todos os dias. Pai querido, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, purifica o nosso ser. Torna-nos, meu Pai, dignos, meu Pai, de sentir a tua presença, de ter intimidade com o Senhor, de caminhar com o Senhor, caminhar com teu Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria para viver as coisas espirituais, sem negligenciar, sem ignorar, meu Pai, as coisas naturais, as nossas tarefas e responsabilidades que nós temos aqui nessa terra, meu Deus, em nome de Jesus. E que o contrário também seja verdade, que nós venhamos administrar as coisas da terra, as coisas materiais e físicas, sem ignorar as coisas espirituais, sem ignorar e desprezar, meu Deus, o nosso bom relacionamento com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus querido, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós dizemos ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, Deus que nos ama, nos guarda, nos protege, Deus que nos dá vida, Deus que nos salva, Deus que nos liberta, Deus que nos dá coragem, força, ânimo, disposição, Deus que nos ajuda em todas as nossas dificuldades, em todas as nossas fraquezas, em todas as nossas batalhas. O Senhor é um Deus maravilhoso.
Jesus Cristo é um Deus maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é um Deus maravilhoso. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Espírito Santo do Senhor está conosco. É Ele quem nos induz, é Ele quem nos conduz e nos convence, nos dá ânimo e motivação para buscar ao Senhor, meu Pai, para obedecer a Tua palavra, para ler e meditar na Tua palavra, para estar aqui na Tua presença orando ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Neste momento nós te damos glórias, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós te engrandecemos, Pai, te glorificamos e te agradecemos grandiosamente pela pessoa do Teu Espírito Santo, pela maravilhosa pessoa do Teu Espírito Santo que está em nós. E nós aproveitamos este momento, Pai, para te pedir perdão por todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, por todas as vezes que entristecemos o Teu Espírito, Pai, por todas as vezes que ofendemos a pessoa do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca em nós, meu Pai, temor pelo Senhor. Aumenta em nossos corações o temor pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aumenta em nós, meu Pai, a fé no Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos amadurecer, que nós sejamos cristãos maduros, filhos maduros, Pai, que não venhamos nos portar como crianças, como pessoas tolas, nécias, Pai, imprudentes, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus querido, nos fortalece espiritualmente, que nós venhamos crescer espiritualmente. Pai querido, nos ajuda a mortificar a nossa carne, nos ajuda, meu Deus, a vivificar o nosso espírito, fortalecer o nosso espírito, nos dá força, nos dá vida espiritual, em nome de Jesus, mortificando nossa carne, tirando, meu Pai, de nós o prazer pelo pecado, o prazer e a atração pelas coisas desse mundo e por tudo aquilo que não te agrada e nos tira da presença do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Deus, continua nos guiando na Tua palavra, continue nos dando direção na Tua palavra, que a cada dia nós venhamos crescer mais e mais no conhecimento do Senhor e que nós venhamos viver esta palavra que nós lemos, que nós ministramos, Pai, em nome de Jesus. Deus querido, eu te peço agora pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. Abençoe, meu Deus, todos aqueles que vivem conosco. Abençoe, meu Deus, os casais. Abençoe, meu Deus, os maridos, as esposas, nossa vida conjugal, sentimental. Abençoe também os nossos filhos, as nossas filhas. Que haja paz no relacionamento entre os irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor venha cessar, meu Pai, toda briga e toda contenda entre os irmãos, em nome de Jesus. Que haja paz também, meu Pai, nos relacionamentos entre os maridos e esposas, entre cônjuges. Que o Senhor venha cessar toda contenda, toda divisão, toda briga, toda traição, todo adultério, em nome de Jesus. Abençoe também, meu Pai, os relacionamentos entre a mãe e os filhos, entre o pai e os filhos, entre os filhos e a mãe, entre os filhos e os pais, em nome de Jesus. Que haja paz no nosso lar, que haja a alegria do Teu Espírito Santo no nosso lar, que haja o amor, que haja o perdão, que haja cooperação, compreensão, que a presença do Senhor prevaleça em nossas vidas, em nosso lar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu peço ao Senhor, abençoe nossa saúde, repreenda toda enfermidade, todo mal, abençoe também a nossa vida financeira, que não nos falte dinheiro para comprar as coisas que precisamos, para pagar as nossas contas, em nome de Jesus Cristo, para comprar o nosso alimento, para vestir roupas, para ter as nossas coisas, para ter momentos de lazer, porque também nós precisamos, Deus, em nome de Jesus, e também condições de ajudar as pessoas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, meu Pai, essa pessoa que está precisando de emprego, que está desempregada, que está faltando serviço, que está sem serviço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir as portas para essa pessoa, em nome de Jesus. Eu te peço também, meu Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha repreender e desfazer toda e qualquer obra maligna feita para prejudicar as nossas vidas. Qualquer tipo de trabalho espiritual, meu Pai, feito para nos prejudicar, de qualquer maneira que seja, que o Senhor venha repreender, que caia por terra todo o mal. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo e orando comigo.
O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a minha casa, sobre nossas casas. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas famílias. Deus querido, nos abençoe, jogue por terra toda inveja lançada contra nós, toda maldição lançada contra nós, contra a nossa família, que caia por terra, que seja repreendida em nome de Jesus, e que as bênçãos do Senhor, meu Pai, venham nos alcançar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, meu Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós e tudo que nós viermos a fazer venha prosperar, e que o Senhor venha dar direção para cada um de nós naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós vamos fazer. Que nós venhamos fazer, meu Deus, da maneira certa, com sabedoria, de maneira a glorificar o Teu nome, sem estar, meu Deus, contrariando a Tua vontade, sem estar, meu Pai, fora dos propósitos do Senhor. Eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, continua, meu Deus, nos fortalecendo, continua, meu Pai, nos encorajando, continua, meu Pai, nos dando ânimo e disposição, que a cada dia de nossas vidas o Senhor venha ter uma nova palavra nos nossos corações, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de sabedoria, uma palavra de exortação, palavras de correção também, porque nós somos pecadores e precisamos ser corrigidos pelo Senhor, instruídos e direcionados por Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, eu peço a Ti que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, trabalhar nos nossos corações, e que nós venhamos, meu Pai, ser edificados através desta palavra que vai ser ministrada daqui a pouco, meu Deus. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar com cada um de nós. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco, venha nos edificar, venha nos fortalecer, venha nos encorajar, venha nos dar ânimo, venha lançar luz na nossa mente e nos nossos corações. E também, meu Pai, se for necessário, que venha nos corrigir em nome de Jesus. Deus, eu peço a Ti que o Senhor tire de nós toda cegueira espiritual. Tira de nós, meu Pai, tudo o que nos impede, meu Pai, de ouvir a Tua voz, de compreender o Senhor, de sentir a Tua presença, de viver na Tua vontade, na plenitude do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue trabalhando, meu Pai, em nosso favor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha concluir a boa obra que o Senhor começou em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, perdoa, meu Pai, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, purifica as nossas mentes, os nossos corações, tira de nós toda maldade, todo desejo maligno, toda intenção maligna que há dentro de nós, nos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui juntos orando na presença do nosso Deus. E agora nós vamos meditar na palavra de Deus que está em Tiago capítulo 2, versículo 26. Antes de continuar, caso você ainda não ouviu o meu recado inicial, eu tenho um canal lá no WhatsApp, o link está aí fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui, vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação, e sempre que tenho condições eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Fique à vontade para deixar os seus comentários e também os seus pedidos de oração para que mais pessoas estejam orando por você. E eu te peço por gentileza, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e também compartilhe nos seus grupos, para os seus familiares e principalmente com aquelas pessoas que precisam de oração e precisam de ouvir a palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão. Tiago capítulo 2, versículo 26. Está escrito o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Aqui nesse capítulo 2, Tiago, o autor Tiago, ele está falando sobre a fé. Inclusive, no meio cristão, existe um intenso debate sobre esse assunto aqui, sobre a salvação pelas obras, a salvação pela fé, essas questões aí que eu não vou entrar nesse mérito, pois não é o alvo, não é o objetivo aqui da nossa reflexão. Mas é bom você ficar sabendo que esse texto, esta passagem aqui que está
capítulo 2 de Tiago, ela é muito utilizada por aquelas pessoas que debatem na teologia esse assunto que diz sobre salvação. Na teologia, essa matéria se chama, para quem tem curiosidade, se chama soteriologia. Mas aqui não é o nosso caso. Nós cremos, é claro, assim como todo mundo, que a salvação vem pela fé e não pelas obras. Mas eu tenho falado aqui repetidamente nos meus vídeos que não adianta apenas a pessoa crer, porque tem aquelas pessoas que dizem que a salvação é somente pela fé. Mas nós precisamos entender, conforme esse texto que está no capítulo 2 de Tiago nos explica, que a verdadeira fé, ela não anda sozinha. A verdadeira fé, ela conduz a pessoa, ao Filho de Deus que tem o Espírito Santo, produzir boas obras, viver o Evangelho, viver as palavras de Jesus Cristo. E não há por que debater isso, porque nós sabemos muito bem que existem pessoas que creem, mas não dão um bom testemunho. Elas dão um mau testemunho. Elas não vivem a palavra de Deus. E existem aquelas pessoas que creem no Senhor e elas dão um bom testemunho. Elas vivem conforme o Evangelho. Elas vivem as palavras do Senhor Jesus Cristo. E é sobre isso aqui que Tiago está falando. Tiago não está querendo dizer que para uma pessoa ser salva, ela precisa praticar obras. Não é isso que ele quer dizer. Não apenas ele, mas os outros autores bíblicos, eles deixam bem claro que a salvação é pela fé. É para aquele que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, que veio trazer a voz de Deus para a humanidade, a mensagem, a palavra de Deus para a humanidade, que veio representar Deus para a humanidade. A partir do momento que nós cremos nisso, Deus nos aceita, nós somos justificados, recebemos o Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus Cristo fala. É necessário você nascer de novo, ele falou com Nicodemos. Então, quando nós cremos, Deus gera em nós uma nova criatura e nos tornamos filhos de Deus. E através dessa nova natureza espiritual que nós temos, sendo filhos de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos viver a vida de Deus, viver como Cristo viveu. É claro, não exatamente, perfeitamente igual a ele, porque ele viveu sem pecado, mas nós vamos praticar as boas obras, os frutos do Espírito, que são muitos, daria uma lista gigantesca, mas nós poderíamos dizer alguns: o amor, o perdão, a misericórdia, a generosidade, a mansidão, o domínio próprio, temperança, entre várias outras boas obras que nós poderíamos citar aqui. Então a pessoa que verdadeiramente crê em Deus e se tornou verdadeiramente um filho de Deus, consequentemente, naturalmente, ela vai viver produzindo esses frutos, ou seja, praticando essas boas obras. Não é praticar as obras para ser salvo, não. Nós praticamos as obras porque nós já somos salvos. E é isso que o apóstolo Tiago, ele fala aqui. Ele fala aqui no versículo, por exemplo, no versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Ou seja, a justificação é pela fé que nos conduz a praticar boas obras. Eu falei aqui no início da nossa reflexão que o nosso foco, o nosso objetivo não é discutir esse assunto, mas é necessário tocar nele porque o versículo da nossa reflexão, que é o versículo 26, ele está inserido nesse contexto que fala desse assunto. Então não tem como fugir completamente desse assunto. Mas o meu objetivo aqui é nos fazer refletir no nosso estilo de vida, na nossa conduta de vida diária como cristãos, como filhos de Deus. Pois nós sabemos muito bem, conforme diz lá em... eu acho que é Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deixe-me abrir aqui. Vai dizer que a palavra de Deus é viva
e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para dividir os pensamentos, intenções do coração e por aí vai. Eu antigamente sabia esse versículo de cor. Hoje eu entendo o ensino dele, mas não sei as palavras dele decoradas. Mas eu já encontrei aqui, olha, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida. E ela é eficaz, ou seja, ela é eficiente. Ela produz efeito na vida das pessoas que escutam a palavra, que leem a palavra, que meditam na palavra e que estudam a palavra. E também que ministram, pregam a palavra. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós vimos aqui no início desse versículo 12, no capítulo 4 de Hebreus, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a eficácia de Deus, ela é completa em nossas vidas. Ela tem o efeito de nos dar ânimo, de nos dar coragem, de iluminar os nossos caminhos, dando direção por onde nós devemos andar, o que devemos fazer, não devemos fazer, nos dando resposta, nos corrigindo quando estamos no erro, nos exortando, nos fazendo lembrar de algumas coisas que talvez nós estamos esquecendo ou poderíamos esquecer se não ouvíssemos novamente. Então, esse é um dos objetivos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela tem eficiência para todas essas coisas que eu acabei de falar e coisas a mais. E nessa reflexão aqui, conforme eu já estava falando, o objetivo é nos chamar a atenção. A palavra de Deus tem esse poder. Ela tem essa eficácia. Estarmos relembrando coisas aqui que Deus nos ensina. Estarmos nos analisando a nós mesmos, porque nós devemos fazer isso. Analisar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos desejos, aquilo que está nos atraindo, as coisas que nós estamos fazendo, o que nós deixamos de fazer e por aí vai. Aqui, Tiago está falando sobre obras. E nós, como cristãos, filhos de Deus, nós precisamos produzir boas obras. Fique tranquilo, porque nós não vamos praticar boas obras para que Deus venha nos aceitar, para que nós venhamos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, para que nós venhamos ser salvos. Nós não vamos praticar boas obras para isso, pois a nossa salvação Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele morreu e ressuscitou. E nós, crendo nisso, Deus já nos aceitou, já nos selou com o Espírito Santo da promessa. Ele já colocou o nosso nome no livro da vida. Mas agora, sendo nós uma nova criatura em Cristo Jesus, sendo filhos de Deus, nós devemos nos preocupar em estar praticando as boas obras para que o Pai que está nos céus seja glorificado. Jesus Cristo falou isso e vai estar lá em Mateus no capítulo 5. Ele diz o seguinte: as suas boas obras, elas devem ser vistas pelos homens, para que o Pai seja glorificado. Então nós devemos praticar as boas obras. É claro, existem vários motivos pelo qual nós devemos viver e praticar as boas obras. Quando eu digo boas obras, eu me refiro a obedecer o que a palavra de Deus manda a gente fazer. É simplesmente isso. Então, quando eu digo que as nossas boas obras, quando Jesus Cristo falou, está lá em Mateus capítulo 5, que as nossas boas obras devem ser vistas pelos homens, isso aí não significa que nós devemos fazer as coisas para mostrar às pessoas e recebermos aplausos, e sermos elogiados, e sermos aceitos pelas pessoas, para ganhar popularidade, para ganhar fama, para ganhar status, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria promoção. Não é para isso, pois a própria palavra de Deus condena essa prática. A palavra de Deus nos ensina que Deus resiste
aos soberbos. Ao contrário disso, ele dá graça aos humildes. Na palavra também está escrito que a soberba, ela antecede, ela precede a ruína, ou seja, a pessoa que vive na soberba, se não houver arrependimento, se ela não se arrepender, com certeza ela vai cair. Com certeza o mal virá sobre ela. Então, quando Jesus Cristo fala das nossas boas obras, que elas devem ser vistas, ele está falando para que o Pai seja glorificado. Ou seja, nós, sendo filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, vamos nos conduzir perante os homens, perante Deus, de uma maneira amável, de uma maneira educada, de uma maneira sábia, de maneira gentil, de maneira honrosa, amando as pessoas, sendo educado, não sendo pessoas iradas, nervosas, vingativas, invejosas, fofoqueiras, pessoas gulosas que parece que nunca viram comida, dentre diversas outras coisas. E vivendo assim, dando um bom testemunho aos olhos das pessoas, as pessoas vão observar isso. E lá no íntimo delas, o Espírito Santo vai testificar. Essa pessoa é diferente. Essa pessoa, ela serve a Deus. E essas pessoas, através de nossas atitudes, elas vão reconhecer Deus em nossas vidas e vão glorificar a Deus. Esse é mais um dos motivos pelo qual nós devemos praticar as boas obras. Mas junto com a nossa obrigação, com o nosso dever e tarefa de praticar as boas obras, nós não podemos esquecer que existe o fato de que a nossa natureza espiritual já nos conduz, ela já deve nos conduzir a praticar as boas obras. Mas nós também precisamos nos esforçar porque existe uma outra natureza contrária a essa, a natureza pecaminosa, que ela vai contra a vontade do Espírito de Deus. Ela milita contra o Espírito Santo de Deus, tentando nos impedir de fazer aquilo que nós queremos. Então aí entra aquilo que nós chamamos, que também é outro assunto polêmico, o livre-arbítrio. A pessoa, ela tem o direito de escolher se ela vai fazer a vontade da carne dela ou não, para agradar o Espírito de Deus ou não. Por isso nós devemos estar nos lembrando que precisamos praticar as boas obras. Precisamos nos esforçar para praticar as boas obras. Uma prova disso é o seguinte: nós somos salvos pela fé. Nós cremos em Deus, nós sabemos que existem ferramentas e armas espirituais que nos ajudam a manter firmes e fortes na presença do Senhor. Como, por exemplo, a leitura e meditação da palavra, o estudo da palavra diário, a oração, estarmos na presença de Deus diariamente, o jejum, praticar jejum frequentemente, cada pessoa com a sua capacidade, de acordo com sua saúde. Eu falei aqui 3 exemplos de práticas espirituais que nos fortalecem espiritualmente. Nós já somos salvos. A salvação é pela fé, isso aí não nega. Mas se eu não praticar a obra de orar todos os dias, tendo comunhão com Deus, buscando comunhão com Deus todo dia nas orações, estar na presença de Deus nas orações, apesar de que a comunhão com Deus a gente tem, não é apenas através da oração. Na nossa vida, no dia a dia, nós temos comunhão com Deus, mas na oração nós estamos na presença dele em espírito, de uma forma diferenciada. Então, nós sendo salvos, se deixarmos de praticar o exercício espiritual da oração e também deixarmos de praticar o exercício espiritual da leitura e meditação da palavra, que alimenta a nossa alma, fortalece o nosso espírito, e deixarmos de jejuar, algo poderoso para o nosso espírito, o que vai acontecer com nossas vidas? O que aconteceria? Frieza espiritual. E se isso aí persistir, se esse quadro não for alterado, isso aí vai gerar uma morte espiritual. A pessoa pode até mesmo se desviar. Então está vendo aí um exemplo de que mesmo nós sendo salvos, filhos de Deus, tendo
o nosso nome escrito no livro da vida. Nós precisamos nos esforçar para produzir bons frutos. Quantas vezes, por exemplo, você que está me ouvindo, sabendo que deveria orar, sentiu preguiça de orar, desânimo de orar? Quantas vezes você que está me ouvindo, sabendo que deve ler a Bíblia todos os dias, aconteceu de você sentir desânimo, preguiça ou deixar para depois e não leu a Bíblia, ou não orou, ou não jejuou? Eu mesmo já pratiquei isso algumas vezes. Então você está vendo aí que o pecado que habita em nós nos impede de produzir as boas obras? Por isso nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como a nossa própria natureza já faz a parte dela, a natureza espiritual, Filho de Deus que há em nós. O nosso ser que é o Filho de Deus. Esse aí por si só, com a ajuda do Espírito Santo, com a vida que o Espírito Santo faz fluir dele para nós, isso aí já nos conduz a praticar o bem. Mas se nós não vigiarmos a nossa natureza pecaminosa, vai nos impedir de praticar essas boas obras que o apóstolo Tiago está falando aqui. E aqui no versículo 26, no capítulo 2, ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, vamos lembrar aqui lá de Gênesis, no princípio, quando Deus criou o homem. A Bíblia nos ensina que Deus formou o homem do pó da terra. Então nós podemos imaginar aí um boneco, como alguns dizem. Eu prefiro outra palavra, boneco fica algo meio estranho. Uma escultura feita de terra. Alguns dizem barro. Terra e barro é a mesma coisa. A diferença é que o barro é a terra molhada e amassada, misturada, e a terra é ela seca, sem água. Mas vamos lá, um homem formado do pó da terra, literalmente da terra. Então uma escultura de terra, uma estátua, uma escultura humana, mas ela está ali inanimada, sem vida. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não respira e não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pernas, mas não anda. Tem braços e mãos, mas não se move, não pega. Tem corpo, mas não fica em pé, não anda, não faz nada, não trabalha. Porque não tem vida. É apenas uma escultura de terra, um boneco de terra, como alguns gostam de dizer. Mas Deus foi lá e soprou o fôlego de vida naquela escultura de terra. E ali, aquela escultura de terra em formato do ser humano se tornou homem, se tornou alma vivente, se tornou um ser vivente, passou a ter vida. Então, da mesma forma, é isso que Tiago está falando aqui. Assim como o corpo sem espírito está morto, a pessoa quando morre, o espírito dela sai, ela para de respirar. E pelo fato de não ter vida, a parte física dela começa a entrar em decomposição e começa a produzir gases que tem mau cheiro e fica aquele fedor e tem que enterrar a pessoa. É disso também que Tiago aqui está falando. Um corpo sem espírito, ele é morto. Assim também é com a nossa fé. Então, que fé é essa? Que é somente fé e não existe mais nada. A verdadeira fé, por si só, vai produzir boas obras. E é por isso que nós precisamos estar sempre lembrando dessas coisas. Precisamos estar atentos, alertas, vigilantes, meditando dia e noite, todos os dias na palavra de Deus, assim como fazia o salmista. Está registrado lá em Salmos capítulo 1. E o seu prazer está na lei de Deus e nela medita dia e noite, para que nós estejamos lembrando de Deus, dos ensinos de Deus, dos mandamentos de Deus, daquilo que nós precisamos fazer diariamente, daquilo que não pode fazer, daquilo que pode fazer, como se deve fazer as coisas. É uma realidade. Infelizmente, tem pessoas caindo nesse erro. É por isso que eu falo repetidamente nos meus vídeos. A verdadeira fé produz obras. Tem muita gente que crê no Senhor, mas não tem boas obras. Elas até fazem obras do ministério. Elas pregam a palavra, fazem evangelismo nos presídios, nos hospitais,
na Cracolândia, por exemplo, nos mendigos, debaixo dos viadutos, na rua, pela madrugada, nas casas de prostituição, e atuam como obreiros, têm títulos na igreja, presbíteros, diáconos, obreiros, pastores, apóstolos, mestres, professores de escola bíblica, estão no ministério de louvor e vários outros tipos de ministério. Não são todos, mas tem muitos que estão fazendo, mas estão mortos na fé. Elas creem, mas não creem com aquela fé que nos conduz à salvação, que o próprio Deus coloca nos nossos corações, que nos faz produzir bons frutos. Mais uma vez eu vou ter que falar isso aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo falou: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem aquilo que eu lhes digo? E no dia do juízo o próprio Jesus falou: muitos dirão, Senhor, Senhor, no seu nome nós fizemos maravilhas, operamos sinais, milagres, ressuscitamos os mortos, curamos os enfermos, pregamos o teu evangelho. E Jesus vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço. Então está aí a prova de que existe a fé verdadeira e a fé falsa. É por isso que eu trago aqui essa reflexão para nós, com essa ótica, com essa visão, falando desse assunto, para estar chamando a nossa atenção. Entre várias coisas que nós poderíamos fazer para não cair nesse erro de uma fé falsa, é estarmos vigilantes com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, os nossos corações, fugir dos desejos malignos da nossa vida, fugir da aparência do mal, buscar a face de Deus todos os dias, crer em Deus, conversar com Ele, conversar com o Espírito Santo, com Jesus, confessar os nossos pecados para Ele, agradecer a Ele, orar pelas pessoas, enfim, ter comunhão com Deus, amar a Deus, buscar a face de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si próprio para que você tenha condições de amar ao próximo como a si mesmo. Essas são algumas das poucas dicas que eu posso te dar, mas nós precisamos estar atentos e alertas quanto a esse assunto. E por isso nós precisamos orar todos os dias, buscar a face de Deus todos os dias e ler a palavra do Senhor todos os dias. Então, meu irmão e minha irmã, nós ficamos por aqui com essa reflexão e mais uma vez eu te peço aí, deixe o seu like, faça os seus comentários e, por favor, me ajude a alcançar com essas orações que eu faço aqui no canal, com essas palavras que eu ministro aqui no canal, me ajude a alcançar as pessoas que estão precisando. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, com aquela pessoa que está presa no pecado e não consegue sair, ou até mesmo com aquela que é desviada e não está mais na presença de Deus, um dia já esteve e não está mais, e até mesmo com aquela que está na presença do Senhor, mas está pensando em desistir. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita, até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.